Antes de você gastar o teu tempo e o teu dinheiro se inscrevendo numa faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, você precisa saber de uma coisa muito séria. Até 70% das pessoas que iniciam essa faculdade desistem antes mesmo de se formar. E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é por preguiça, não é por falta de disciplina ou por incapacidade. A verdade é que existem fatores ocultos, silenciosos, extremamente comuns que fazem os estudantes desistir tanto assim desse curso. No vídeo de hoje a gente vai discutir 5 pontos que eles podem decidir o teu futuro profissional para te conduzir para o sucesso na área de tecnologia ou te colocar no caminho do fracasso junto com esses 70% dos que desistem. Meu nome é Alexandre Leutz e esse é meu canal. Eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produtos e nesse canal aqui eu tenho ajudado muitas pessoas a iniciar na programação o mais rápido possível. O quinto ponto e o que mais tem levado as pessoas a desistir logo no início da faculdade é não ter um conhecimento básico de computação antes de escolher esse curso. Você vai lá e escolhe um curso para você desenvolver software, para você desenvolver programas, coisas complexas da computação, sendo que você ainda não sabe utilizar as ferramentas básicas. Eu não estou te falando aqui para você saber usar Word, PDF, esse tipo de coisa, que normalmente se pede que as pessoas normalmente tenham esses conhecimentos para qualquer tipo de emprego, computação básica. Eu estou falando aqui de computação de você conseguir usar o computador, você saber utilizar o Chrome, você saber mexer no computador, ter uma base de conhecimento básico sobre como que funciona. Talvez até é legal você aprender alguma coisa mais complexa, como utilizar CMD, aquela telinha preta, ou até mesmo formatar o computador. No nosso ponto número 4, eu quero falar sobre não ter um objetivo. A falta de direcionamento ao entrar na faculdade é uma das coisas que tira muito as pessoas deste curso, porque imagina assim, talvez a maioria das pessoas elas entram nessa faculdade porque foram lá assistir vídeos no YouTube, ouviram falar que se ganha muito bem nessa profissão, que dentro do mundo de TI os salários são muito bons, que a gente tem uma qualidade de vida muito boa por poder estar aí trabalhando em casa, poder trabalhar para outros países e ganhar aí muitas coisas que essa profissão nos proporciona, e vai lá e inicia uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas sem saber o que quer fazer, sem saber qual que é o seu objetivo para iniciar essa faculdade. Eu quero ser gestor de projetos, eu quero ser PO, eu quero ser programador, eu quero trabalhar com infraestrutura, eu quero ser back-end, front-end, ou eu quero trabalhar com infra, eu quero fazer o quê? Então muitas pessoas não têm um direcionamento real do que querem fazer dentro dessa faculdade, do que querem aprender. Porque a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, ela vai formar um grupo grande de pessoas para área de TI. Para você ter noção, a gente vê desde HTML, CSS, JavaScript, até mesmo como clipar os cabos que a gente vai conectar num gateway para fazer a ligação de internet de roteadores. Então, antes de você iniciar qualquer tipo de faculdade, você tem que ter um objetivo claro de qual que é o que você quer fazer ao iniciar aquela faculdade. Eu quero ser programador, eu quero ser Scrum Master, eu quero ser o quê? Isso está bem ligado com o nosso próximo ponto. E o nosso próximo ponto é que muitas pessoas chegam até mim falando sobre ele, que nunca ouviram falar de CRUD ou até mesmo não sabem nem o que é VS Code, já estão cursando essa faculdade aí há 1, 2 ou até 3 semestres. Para quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que as coisas mais importantes para um programador é saber utilizar o VS Code e saber fazer um CRUD. CRUD é basicamente todo o trabalho de um programador. Eu não canso de dizer aqui que todo programador tem que saber fazer CRUD, especialmente com autenticação e pagamento. Então, dentro de uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, você não vai aprender a fazer um CRUD, você não vai criar projetos e muito menos instalar o VS Code. Então, se você não tem um direcionamento, como a gente viu no ponto anterior, você não vai saber o que você estudar por fora, porque sim, é muito importante e indispensável que você estude coisas por fora, crie projetos por fora, para que você consiga alcançar o seu objetivo. Seu objetivo é ser programador, você vai ter que ver
ver conteúdos por fora de programação, para que essa faculdade ela te ensine conceitos mais aprofundados de arquitetura e que ela te dê mais chances de entrar no mercado quando você se formar. Eu escuto muita gente que chega até mim aqui nos comentários dizendo: eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas, eu não consegui um emprego na área de TI, mas muitas delas não tinham um direcionamento, muitas delas não sabiam o que é VS Code, não sabiam o que era CRUD, nunca tinham criado um projeto de programação antes e queriam entrar em vagas de programadores. Então o problema não está na faculdade, e sim na falta de buscar conhecimento extra que a faculdade não dá. Porque o objetivo da faculdade, ela vai cumprir. Ela vai te ensinar a ser um analista de sistema, analisar se um sistema é bom ou não. A gente tem um conteúdo muito completo ali, mas o objetivo dela não é te ensinar a programar. Você vai ver HTML, CSS, JavaScript, mas é de uma forma diferente do que você vai ver, por exemplo, dentro de um curso de programação. E isso está bem ligado com o nosso próximo ponto, que é o nosso ponto número 2. Dentro da faculdade a gente não desenvolve projetos reais. A gente não fala sobre currículo, a gente não prepara LinkedIn, não se prepara basicamente para o mercado de trabalho. Então, se você quer ser programador, você tem que ter o objetivo de ser programador, tem que estudar bastante, e bastante mesmo. A vida do programador é trabalhar e estudar a programação. Então, a todo momento que a gente está fazendo alguma coisa, a gente está estudando mais, a gente sempre está evoluindo. Todos os dias sai tecnologias novas, sai coisas novas, a gente tem que estar se adaptando e aprendendo essas tecnologias para que o nosso serviço ele seja entregue de uma melhor maneira possível, com as tecnologias mais atualizadas possíveis. Todo dia tem um hacker, tem um cracker, tem alguém tentando passar a perna no outro, tem alguém tentando invadir um pacote do NPM, então a gente tem que estar muito atento a essas ferramentas que a gente utiliza para o desenvolvimento do nosso software. A gente tem que ver como facilitar o nosso serviço, até mesmo tá aí inteligência artificial para isso, como utilizar APIs e várias coisas que antes não existiram e passaram a existir, e agora a gente está podendo ter a oportunidade de utilizar elas, mas sem estudo, sem um direcionamento, sem muito esforço, você não consegue. E uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é que a única pessoa que pode fazer a diferença na sua vida é você mesmo. Então, se você não estudar mais do que você costuma estudar hoje, você não vai se tornar programador, porque pode ser que você tenha visto aí vários vídeos de pessoas falando: eu estudei 6 meses e eu já consegui meu primeiro emprego de programador ganhando R$ 5.000 por mês, mas isso aí eu acredito que é uma grande furada. Se a pessoa conseguiu, provavelmente ela estudou muito mais tempo e até mesmo pode não ter conseguido se manter dentro desse emprego, porque programação não é uma coisa tão fácil assim, não é uma coisa que você vai aprender da noite por dia, é uma coisa que você vai estar tendo que sempre evoluir os seus conhecimentos. E o ponto número 1, o problema número 1 é que muitas pessoas acreditam que ao entrar na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, elas vão estar completamente preparadas para se tornar programadores. Elas vão entender sobre o mercado, sobre programação, mas a realidade dessa faculdade é totalmente outra. Eu quero te desanimar aqui de fazer análise e desenvolvimento de sistemas? Não, ela é uma faculdade muito importante que vai te ensinar conceitos muito importantes para você se tornar um programador melhor, para ser um programador acima da média. Só que sim, você vai ter que buscar conteúdos extras além da faculdade. Como eu falei, você não vai aprender a desenvolver projetos reais, que é o objetivo principal do trabalho de um programador. Então você tem que saber criar CRUD, você tem que saber entregar o seu trabalho utilizando ferramentas como Git, GitHub e até metodologias de entrega que são o Gitflow. Tem que saber as tecnologias básicas, tem que saber lógica de programação, HTML, CSS e JavaScript, saber linguagens como back-end, linguagem de comunicação do front-end para o back-end, como o HTTP, linguagem de comunicação do back-end com o banco de dados, como o SQL, saber que existem frameworks, e esses frameworks eles têm muitas conexões, que eles podem se comunicar com o banco de dados de uma forma muito mais fácil, que eles podem criar rotas, que eles podem criar páginas e interações com usuários de forma muito mais simples e fácil. Você tem que aprender a trabalhar em equipe para que todo o código, o desenvolvimento do software que você tenha na sua máquina, ele seja entregue com um direcionamento, com um planejamento, com uma deadline, com a entrega para o dono do produto, para que ele fique satisfeito, para que aquilo seja entregue rapidamente, para suprir uma demanda de mercado, para que clientes paguem por aquilo.
E a gente utiliza metodologias, se você acompanha mais tempo o canal aqui, você sabe, metodologias ágeis, como Scrum, para fazer isso. Se você ainda não tem esse conhecimento, você sonha em ser programador, você vai ter que estudar bastante além do que a faculdade ensina. Mas eu tenho uma notícia boa para você, que eu, como analista de sistemas, uma pessoa que fiz essa faculdade, passei também por todo esse problema. Eu tive que buscar esses conhecimentos por fora, até mesmo a minha pós-graduação me ajudou muito a entender quais são esses conceitos, essas habilidades, tanto tecnologias quanto habilidades além da programação, que um programador tem que ter. E eu montei tudo isso dentro do meu método completo, onde eu te ensino a criar os seus primeiros projetos, mesmo que você nunca tenha programado antes. Ele é um curso que vai te ajudar muito se você já está fazendo essa faculdade, e se você ainda não está fazendo, ele vai te dar uma base completa para que você tenha o conhecimento de um programador antes de iniciar, e até mesmo para você conseguir a sua primeira vaga, para você estar na frente de outros candidatos quando a gente fala em conseguir a sua primeira vaga como um desenvolvedor júnior. Nele a gente vai ver lógica de programação, HTML, CSS, JavaScript, banco de dados, como se preparar e vender o seu peixe para que você consiga passar em entrevistas, consiga encontrar vagas de programação que outras pessoas não estão encontrando, para que você tenha mais chances de iniciar na programação. Se você quer aprender a programar comigo, o link do meu treinamento completo vai estar na descrição, e vai ter um vídeo aqui no card onde você vai ver tudo o que você vai aprender nesse treinamento completo, que tem o meu acompanhamento próximo pelo WhatsApp. E a verdade sobre análise de desenvolvimento de sistemas é que é uma faculdade muito boa, muito completa. Você vai aprender muitas coisas que vão te transformar em um programador acima da média, mas que você tem que ter um objetivo claro, porque essa faculdade ela vai te ajudar a conseguir alcançar esse objetivo, mas ela sozinha não vai fazer isso sozinha, ela não vai te dar um emprego logo que tu sair da faculdade. E sim, você tem que buscar conteúdos extras para fazer o conteúdo que você está estudando ali dentro da faculdade ser útil para você entrar no mercado. Se você quer aprender mais sobre programação, saber quais são as habilidades técnicas que você precisa ter para você criar projetos e conseguir encantar os recrutadores e conseguir realmente ter as habilidades técnicas que um desenvolvedor júnior tem que ter, eu vou deixar um vídeo completo onde eu falo sobre os 4 projetos que vão te ensinar tanto tecnicamente quanto vão te destacar para os recrutadores.